Queridos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Dá um sorriso para esse crente bonito perto de você. Fala para ele, para ela, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Dá um tchauzinho para alguém aí de longe. Glória a Jesus. Queridos, queremos, antes de começar a ministrar a palavra, enquanto você procura Gênesis capítulo 15. Gênesis é difícil de achar, né, gente? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, enquanto você encontra, nós queremos aqui deixar alguns recados. Temos a segunda sessão às 17 horas, nós temos a última sessão às 19 horas, né? Para você que nos assiste em casa, também pode nos acompanhar pelo canal da nossa igreja. Queremos convidar você, quem já é inscrito no canal da igreja aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Você que não é inscrito no canal da igreja, se você puder, se inscreva, né? Por quê? Porque isso aumenta o engajamento ali do YouTube e ele entrega para mais pessoas, né? E isso ajuda muito a igreja. Amém, queridos? Quem achou Gênesis 15, diga glória a Deus. Diz assim a tradução que eu tenho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão ao Senhor Deus: que me has de dar? Então disse Abraão: Senhor Deus, o que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Queridos, eu gostaria de falar nessa manhã sobre promessas absurdas. Pode dizer para alguém assim, ó, promessas absurdas. A gente começa a analisar a Bíblia, estudar a palavra, e eu encontro um Deus de promessas absurdas. Eu encontro um Deus de promessas improváveis, impossíveis. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos mortais, nós somos de carne, nós sangramos, e nós dependemos muitas vezes de circunstâncias ou de situações. Mas Deus, Ele é um Deus que Ele não precisa de circunstância, Ele cria circunstâncias para que os propósitos dEle existam. Ele é um Deus que Ele não precisa de matéria-prima, Ele cria a partir do nada. Porque nele já existe tudo. Você pode crer em um Deus que tem o controle de todas as coisas, amém? Você pode dizer para alguém assim: é absurdo, mas quem prometeu não falha. Quem crê nessa palavra? Alguém tem alguma promessa de Deus aí? Deixa eu ver se alguém tem uma promessa de Deus aí. Eu lembro uma vez, eu tinha 14 para 15 anos. Pasme, as senhoras e os senhores, eu me apaixonei por uma menina chamada Josiane. A paixão foi tão grande que eu casei com ela. Em janeiro agora vai fazer 10 anos. Olha isso. E ela estava no seu auge dos seus 14 anos de idade. Eu tinha 15 para 16. Sabia de nada da vida, achava que sabia de tudo. Achava que eu era o maior apaixonado da história da face da terra. E eu tive coragem de pedir para a mãe dela. Aí a mãe dela falou assim: você é um moleque, você é um menino, você não sabe de nada da vida. Fiquei muito triste com ela, mas era verdade. Porque às vezes a gente precisa ouvir verdades duras. Porque as verdades duras são as que nos libertam. Amém ou não?
E ela falou assim, ó, você pode vir orar com ela aqui em casa. A oração era nem pegar na mão, olha aí. Então eu ia lá todo dia, mais ou menos, Júnior, mais ou menos umas 7 horas da noite e ia embora às 8h30. Porque o meu sogro levantava às 3 horas da manhã. Até hoje ele puxa combustível para a Raizen, uma empresa bem conhecida. E ele acorda muito cedo. E então eu tinha que ir embora muito cedo. E eu ia lá orar, né? Na verdade eu ia assistir Chiquititas. Pensa na prova. E um dia, um profeta foi pregar na assembleia. A gente era da assembleia. E a minha sogra, ela ama honrar as pessoas. E como que ela honra? Fazendo janta. Não é à toa que eu estou desse tamanho, irmão. Eu cheguei lá magrinho, cresci muito na unção. E um profeta chamado Abraão, ele é de São Paulo, um amigo querido, amo a vida dele, um beijo se você estiver assistindo. E ele vai estar até aqui o mês que vem, a gente vai fazer um seminário junto aqui em Ribeirão Preto. Se você quiser, depois até me procure, é gratuito o seminário. Na hora que ele terminou a janta, uma bênção, ele sempre fazia uma oração. E ele fez uma oração e ele virou para aquele menino, de 15 anos de idade, recém-chegado na igreja. Ele não sabia, mas a casa desse menino não tinha reboque. Ele não sabia, mas a casa desse menino, a fiação elétrica era exposta. Ele não sabia, mas na casa desse menino, eles pagaram uma prestação do terreno e estavam há 2 anos morando sem pagar uma prestação. Porque não tinha condição. Esse menino trabalhava e o salário dele era R$700, era inteiro na mão da mãe dele para que os irmãos dele pudessem comer. Esse menino era eu. Meu salário era inteiro na mão da minha mãe para a gente poder comer. Mas ele virou para esse menino e disse, querido, oi, é bom, é bem, pode ser, vai lá. Ele virou para esse menino e disse, Daniel, eu vejo você morando numa casa linda, com carro próprio e com uma vida muito boa. Eu virei para ele e pensei, isso é uma promessa absurda. Hoje eu moro na minha casa própria, eu não devo R$1 dela. Não está terminada, mas é um milagre que você não sabe o tamanho. Eu creio num Deus de milagres. Amém, irmãos? Diga para alguém, Deus é um Deus de milagre. O que eu vou te pregar aqui, o que eu vou pregar para você, é algo que eu vivo na minha vida. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você diz assim, o que está escrito na Bíblia talvez seja para o vizinho, talvez seja para um discípulo. É sempre fácil profetizar na vida do outro, difícil é viver o que se profetiza. Mas Deus está te desafiando nessa manhã, pela fé, a tomar posse da palavra dEle nessa manhã e viver promessas extraordinárias. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está aqui, amém, irmãos? Levanta a sua mão, diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar agora. Levanta as 2 mãos para o céu. Eu quero profetizar sobre a sua vida palavras que vão vir do alto. Eu quero profetizar sobre a sua vida promessas que aparentemente são absurdas. Mas eu vejo Deus honrando a sua fé através da palavra dEle que será liberada. Quem pode crer e aplaudir e glorificar o nome dEle nesta manhã? Glória a Deus. Eu vou te mostrar algumas promessas absurdas, mas uma delas, extraordinárias, é essa, na vida de Abrão.
Perceba que o texto diz Abrão e não diz Abraão. Porque Deus vai mudar o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, só no capítulo 17. Preste atenção nisso. Abraão é conhecido como pai da fé, porque ele é o primeiro que creu na fé monoteísta, que crê em um único Deus, um Deus invisível, mas um Deus real. Na época em que se adorava o sol, a lua, as estrelas, o mar, na época que se adorava todas as coisas, Abraão tinha uma convicção: existe um Deus maior. Existe um Criador, um supremo arquiteto do universo. E no capítulo 12, Deus chama e faz um desafio: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque o ambiente que você se expõe, ele interfere diretamente na sua vida. Talvez você não expressa a sua fé, porque você vive num ambiente de incredulidade, mas vai para um ambiente de fé para você ver o que acontece com a sua fé. Talvez você vive um ambiente de escassez, porque você está cercado desse ambiente. Vá para um outro ambiente, e você vai ver a sua história mudar, a história da sua família mudar. Quem está aí, diga glória a Deus. No capítulo 12, Deus faz um desafio, ele sai, sem conhecer o destino. No capítulo 14, ele recebe o sacerdócio, quando ele faz uma honra ao sacerdote Melquisedeque. No capítulo 15, Deus faz uma aliança profunda com ele. No capítulo 16, ele tenta viabilizar a promessa que Deus fez, porque a gente acha que precisa ajudar a Deus. Irmão, quem te prometeu é Deus, quem vai fazer na sua vida é Ele. Você não precisa ajudar o Senhor. Aquele que prometeu é responsável por cumprir. Quem está aí, diga glória a Deus. No capítulo 17, Deus faz uma aliança e vai mudar o nome dele. Ele vai dizer assim: Abrão, a partir de agora, você não se chama mais Abrão, mas Abraão. Diga comigo, Abraão. Diga, Deus acrescenta um A. E Sarai, diga comigo, Sarai, se chamará Sara. Perceba que de Sara ele retira um I, mas em Abraão ele acrescenta um A, porque tipologicamente Abraão é a fé e Sara é a incredulidade. Aonde houver incredulidade não há milagre. Pelo contrário, aonde estiver incredulidade, ali não haverá não somente milagre, mas até o pouco que existia não vai existir mais. Porque até aquilo que lhe tem lhe será tirado, não é isso que Cristo disse? Porque na incredulidade Deus retira, mas a boa notícia vem agora, porque na fé Deus acrescenta. Levanta a mão para o céu, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levanta as duas. A partir de hoje, você vai enxergar os textos na Bíblia e vai brotar uma fé no seu coração. E você vai começar a contemplar milagres extraordinários da sua vida. Quem pode crer dizendo glória a Deus? Bate na mão de alguém aí que está perto de você, que é da sua família, e diga para ele, creia na palavra. Diga para ele, creia na palavra. Porque aonde há fé, Deus acrescenta. Amém, irmão? Aonde há fé, Deus acrescenta. Olha que interessante. Deus decide, Wesley, descer na sua casa. Chegou lá na sua casa e fala assim: Wesley, fica tranquilo, eu sou tua recompensa, eu sou teu galardão. O que você falaria para Deus? Ô mistério, glória, ficaria feliz sim ou não, irmão? Olha o tom que Abraão, ou melhor, Abrão, usa com Deus. O que você vai me dar? Vai me dar o quê? O Senhor falou que em mim seria bendita todas as famílias da terra?
e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Por que ele está dizendo isso? Porque, perceba, no capítulo 13, verso 14, Deus, quando ele separa de Ló, a Bíblia diz que Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu abençoarei a tua descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão deve pensar: poxa vida, eu saí de Ur dos Caldeus com 75 anos, Deus, será que eu estou entendendo direito? Ou Deus falou que eu vou ter um filho? 75 anos. E aí Deus visita ele no capítulo 15, com aproximadamente 85 anos, se não me falha a memória. E aí Deus vem de novo com a mesma historinha, e ele diz assim: peraí Deus, eu tive que escolher um nascido na minha casa, porque os nascidos na casa era considerado filho. Eu tive que escolher um para cumprir a tua promessa. É isso que ele está dizendo. Ele está falando: eu tive que escolher alguém, porque o Senhor me deu um destino. É verdade, mas eu estou triste. A verdade é que o meu coração está magoado. E aí Deus fala para ele: não, você entendeu certo, só está com a ótica errada. Vai sair de você mesmo. Acho interessante isso, né? Diga para alguém assim, diga: a promessa está em você. Irmão, se você entender isso, eu saio feliz daqui nessa manhã. Olha para mim. A promessa não está no teu patrão. A promessa não está no prefeito. A promessa não está no governador. A promessa não vai vir da sua esposa, do seu marido. Não, está em você. Quando você entender que é de você que vai sair, é de você, tudo que você precisa já foi colocado dentro de você. Deus já colocou em você uma ideia, um objetivo, um propósito, e Ele vai usar situações para trazer à realidade esse projeto que Ele colocou na sua vida. Para de esperar do outro. Para de esperar da direita, da esquerda. Não vai vir de frente, de trás, vai vir de cima. Vai vir de Deus. Quem está pegando, diga glória a Deus. A gente às vezes espera das pessoas o que Deus nos prometeu. Quem prometeu foi Deus, e a promessa vai sair é de você. Amém, irmão? Aí ele falou: não, Abraão, você está entendendo errado, Abraão. Você está entendendo errado. Vai sair é das tuas entranhas, é de você, querido. Pergunta: Deus faz alguma coisa pela metade? Faz ou não? Faz não, né? Então por que Abraão, ou melhor dizendo, Abrão, aceitou a proposta de Sara e se deitou com Agar? Que a gente mais uma vez acha que, nossa, Deus prometeu, mas como que Ele vai fazer? Como que Ele vai fazer? É verdade, mudou as coisas aqui em mim. A Bíblia diz, irmão, que o fluxo de Sara já tinha parado. Abraão já não estava nos melhores dias, sabe? Jogando aquele futebol todo, não estava mais. Mas imagina, um dia, ele acordou de manhã e falou: nossa moça, irmãs, você tem que orar para ter a unção de Sara. A Bíblia diz que a mulher tinha 80 anos e a pele era de uma menina de 20. Pensa na unção que você quer. É essa. Um dia Abraão acordou de manhã e falou: Sara, menina, um fogo aqui. Ela falou: então é de Deus, porque vai ser um incêndio total aqui hoje. Porque Deus age em nós, no nosso DNA. O que você precisa vai vir do céu e vai alcançar a sua casa e a sua família. Amém, irmão? Você pode não perceber, mas você vai sentir, na hora certa você vai sentir. Não sei porquê, mas eu devo fazer isso. Faz porque é o Espírito Santo te mandando. Quem está pegando, diga glória a Deus. Eu sou o teu galardão. Que conversa fiada é essa, Deus? É nada. Olha a situação que eu estou.
Ontem na célula o Flávio me fez uma pergunta interessante. Ele disse assim: será que Abraão não tinha juízo para falar assim com Deus? Eu falei, o problema é que mais do que juízo, ele tinha intimidade. E a Bíblia diz que o único que Deus disse, Abraão meu amigo, Deus chamou o único de amigo foi Abraão. Quer viver coisas extraordinárias, irmão? Quer viver promessas absurdas, irmã? Seja amiga de Deus. O que Deus não suporta é hipocrisia. Eu chegar para Deus e falar assim, tá tudo bem, que bom que o senhor veio na minha casa hoje, né? Fazia tempo que o senhor não vinha, tudo bem, tá tudo bom. Daniel, tá bom? Maravilha. Tem nada te incomodando? Nada. Tudo aí, já escolhi o Damasceno aí para ser o herdeiro já? Vamos cumprir aquela promessa que o senhor me fez. O negócio é colocar para fora, é dizer o que está doendo. Deus, está doendo. Não estou satisfeito, não estou confortável. Aí Deus falou para ele, quer saber como? Vou te mostrar como. Primeiro, deixa eu te mostrar uma coisa, Abraão. Deixa eu te mostrar quem você é e quem eu sou. Olha que interessante. Aonde Abraão estava? Onde Abraão estava? Versículo 4, você pode olhar aí. Versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das suas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou fora. Abraão estava dentro da sua tenda. Diga comigo, tenda. Diga bem forte, tenda. Só os crentes, diga tenda. Tenda é algo construído por uma mão humana, construído por um homem, construído por mim. Porque eu construo algumas coisas para o meu conforto. Porque eu construo algumas coisas para que eu tenha um pouco de alívio e sossego. Eu crio muros para me proteger de ataques. E o desafio de Deus para alguém nessa manhã é: tem coragem de sair daí? Tem coragem de sair daquilo que você construiu para você, das suas fortalezas, da sua zona de conforto, e vir para um lugar que você não conhece, mas é a minha perfeita vontade? Deus o levou, Deus não o convidou. Deus o levou, Deus não fez um convite, porque uma vez que você aceita o propósito, não pode voltar para trás. Quando você aceita o projeto, Deus vai fazer circunstâncias te levarem para o propósito, vai te empurrar para lá, não vai ter como voltar. Quem está aí, diga glória a Deus. Deus o levou para fora. E o que Deus disse? Olha agora para os céus. Diga comigo, céus. Plural, irmão. Você olha, só vê um. O céu de Aurânio. Mas se você sair para a estratosfera, você tem o de Mesorânio. E Paulo chegou ao de Eporâneo, o céu dos céus, o céu de Deus. Olha para os céus. Malemar, você consegue ver um? Aí Deus faz um convite um pouco mais profundo. Conte as estrelas. O que Deus está dizendo? Deixa eu te mostrar quem você é e quem eu sou. Você, Abrão, presta atenção, você, Abrão, tem que reduzir as coisas para começar a compreender. Você faz uma casa em um bairro, em uma cidade, em um estado, em um país. Você vai reduzindo. Eu seguro o globo terrestre com uma mão.
está pegando? Quem tá percebendo o Deus que serve aqui, irmãos? Você consegue colocar aqui, Cris, o versículo 12? Porque quando eu vi isso, eu quase chorei. Deus faz a proposta para Abrão, dizendo: sai para fora, leva para fora, olha para o céu, conte as estrelas, se é que podes. E olha o versículo 12, tem como colocar? O verso 12, a parte A, porque depois de tudo que Deus vai revelar a ele, Deus vai fazer um pacto, uma aliança com Abrão. Mas olha, quando Deus falou, quando Deus o leva para fora no versículo 4, ou no versículo 5, é de dia, enquanto o sol se punha. Já no versículo 12, o sol está começando a se pôr. Quem está pegando, diga amém. Então eu te pergunto, quem é que se sair aqui agora consegue olhar para o céu e ver alguma estrela? Você consegue ver alguma estrela? Consegue ver? Não consegue, né? Isso significa que as estrelas saíram de lá? Elas continuam lá? Então só significa que você não tem capacidade de ver, né? Então significa que você é limitado, não ele. Porque o Salmo 147 diz que Deus conta todas as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Você tem coragem de levantar uma mão aí? Assim como Deus chama a existência e dá nome a cada estrela, Ele vai chamar a existência. Todas as palavras e todas as promessas que Ele fez a seu respeito, Ele vai chamar a existência, cada promessa. Quem crê aí para dizer glória a Deus? Para aplaudir o nome de Jesus. Abrão, o fato de você não enxergar não significa que existe, não significa que não existe, só significa que você não consegue ver. Só significa que você não consegue, não tem capacidade, só significa que você é mortal. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Olha o versículo 5, o versículo 6, o versículo 6. O versículo 6. E creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Porque toda vez que Deus vem, irmão, e te dá uma revelação dessa, você precisa dar uma resposta para aquele que te revelou. Porque Abraão é o pai da fé, porque Deus mostrou para ele e ele creu, pastor. Quando Abraão sai, olha e vê, está de dia, Deus falou, olha para os céus. Ele falou, vixe, só tem um. Quantas estrelas? Ele falou, é de dia, Deus, não dá nem para ver uma. Aí Deus falou assim, está entendendo? Está entendendo que eu sou Deus que formei cada estrela e chamei elas pelo nome? Está entendendo, Abrão? Está entendendo que eu chamei você lá em Ur dos Caldeus, e eu não olho o seu passado, eu não olho o seu presente, porque eu conheço o teu futuro. Eu sei quem é você, exatamente como você é, melhor do que você, e eu não te julguei, eu te escolhi. Para de dar ouvido, Abrão, para quem não te ajuda em nada, não agrega em nada na tua vida, não conhece o teu futuro, só te julga pelo teu passado. Pega na mão do Espírito Santo e segue o caminho que Ele trilhou para você. Mais absurdo do que as promessas que Ele te fez é o poder que Ele tem de realizá-la na sua vida. É absurdo. Abrão poderia ter parado por aqui, mas Abrão falou assim, Senhor, só realiza algo quem sabe como realizar. Me diz como.
Tá bom, pastor. O senhor está pregando aí que Deus é o Deus das promessas absurdas, que faz promessas absurdas, que tem coisas extraordinárias para a minha vida. Mas e agora? Como é que eu faço para acessar essas coisas? Como é que eu faço para descobrir? Como é que eu faço para isso cumprir na minha vida? Vamos continuar lendo. Não acabou. Quando ele creu, você não é justificado quando você ora. Você não é justificado quando jejua. Você não é justificado quando vem para a igreja. Você é justificado quando você crê na palavra do Senhor. Romanos 4, depois você lê. Hebreus 6, depois você lê. Ele creu e foi considerado justo. Por quê? Porque quando você lê algo na palavra do Senhor, você tem que dar uma resposta de amor. Amém ou não? E quando você dá essa resposta, você é justificado naquele momento. Irmão, por que Apocalipse, olha para mim, presta atenção. Talvez você não vá ouvir isso em qualquer lugar. Por que em Apocalipse a Bíblia diz que o mundo sofrerá o juízo de Deus? Porque o mundo todo, antes de vir um fim, o evangelho do reino será pregado. Jesus disse, Mateus 24:12, o evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Eles ouviram o evangelho do reino e não creram, mas crerão na mentira do anticristo. Os mesmos sinais que Deus fez para provar que é Deus, o anticristo fará. E eles crerão na mentira, mas não crerão na verdade. Isso significa, presta atenção, isso significa que eles escolheram a mentira. Porque você pode escolher o que é mais conveniente para você. E Deus não te chamou para andar no que é conveniente. Deus te chamou para andar na verdade da palavra de Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. As próprias obras, porque alguém pode ler Apocalipse e pensar, poxa, mas a Bíblia diz que o anticristo fará sinais, igual aos sinais que os profetas fizeram. Por que Deus permite? É para isso, irmão. É para provar para eles mesmos que o coração deles é mau, e que eles são maus, e eles escolheram a mentira. Serão enganados pela mentira, porque escolheram não viver a verdade. Quem entendeu isso, diga amém. Quando eu creio, sou justificado. E nesse momento, Deus não me trata como o passado. Olha para mim. Eu te falei que no capítulo 17 Deus muda o nome de Abraão e de Sara, sim ou não? Sim ou não? Gênesis 22, Deus vai pedir uma oferta diferente para Abraão, ele vai pedir Isaac, seu filho. Olha que interessante a palavra de Deus. Me dê o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Ele não tinha Ismael? Tinha ou não tinha? Por que Deus falou, Abraão, me dê o teu único? Porque Abraão só teve Isaac. Quem teve Ismael foi Abrão. E Deus não considera o seu passado. É daqui para frente. Então, para Deus, o filho único é Isaac. Mas Deus abençoou Ismael, abençoou, porque fez aliança no capítulo 15 com Abrão, mas a bênção de Abraão só veio no capítulo 17. Quem pegou? Então fica tranquilo, irmão, Deus não considera o que passou. Os teus pecados foram apagados e você é uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. Amém ou não? Deus vai dar uma receita para Abrão, melhor dizendo. Abrão, quer saber o que vai acontecer? Quer saber como que você tem que fazer? Não tem como, tem que sacrificar. Olha para mim. Bate no peito e diga assim, a promessa é minha. Não, com força, diga, a promessa é minha. Quem me prometeu não falha. Mas isso não é o suficiente. Se você não sacrificar, você não vai ter a promessa de Deus.
Porque tudo nessa terra tem um preço, tem um custo. Quem está pegando? Pastor, o senhor está falando de dinheiro? Vai pedir dinheiro, oferta? Não, irmão, entenda. Deus te deu uma visão de um negócio. Você que não acorda às 5 da manhã e vai dormir 11 da noite não, para você ver. Você que não trabalha mais do que todo mundo não, para você ver. Deus prometeu, mas Ele não vai fazer a sua parte. Deus prometeu, mas você tem que fazer a sua parte. Entenda, irmão, a bênção de Deus já está em você. Ele não vai te abençoar não, Ele já te abençoou. Você põe o pé e o mar abre. Você anda e as coisas acontecem, porque a promessa de Deus já está sobre a sua vida. Mas exige sacrifício, dedicação. Quem está pegando? Exige honra. A palavra que o Fábio trouxe brilhantemente. Exige honra. Deus não quer que você ande, querido, por causa da lei. Deus quer que você ande em honra. Deus não quer que você oferte a Ele com medo do migrador, do devorador, do destruidor, não. Deus quer que você o honre com seus dízimos, sua oferta, porque Ele é Deus sobre a sua vida. Quem está aí, diga glória a Deus. Qual que é a diferença, pastor? O foco. Eu não vivo para não desagradar a Deus, eu vivo para agradá-lo. Eu não vivo para não pecar, eu vivo para me santificar. Amém, irmão? O foco é o mais importante. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus é categórico. Eu quero sacrifício de boi ou de novilho. Eu quero um carneiro de 3 anos. E eu quero uma pombinha. Porque eram as 3 ofertas: a do rico, a do classe média e a do pobre. Porque Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com o princípio, com a honra do coração. Abraão estava santificando toda a sua descendência. Era uma oferta, um pacto de sangue, uma aliança. Como que era feito o pacto de sangue? Pegava um animal e cortava ele no meio. Colocava de um lado, colocava do outro. E as 2 partes passavam no meio. No meio do sacrifício. E ali eles estavam obrigados a cumprir aquele pacto até que, se necessário, fosse morrer. Um pacto de sangue. Só que a Bíblia diz que Deus fez cair um sono profundo em Abraão. Abraão não conseguiu passar. Mas a Bíblia diz que um fogo passou pelo meio, o Senhor passou pelo meio daquele sacrifício. Deus não deixou Abraão passar, porque Ele conhecia Abraão, Ele conhecia a nossa natureza, e você pode falhar, mas Deus passou porque Ele conhece, e Ele sabe que ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não cobrou de Abraão, mas ele passou. Por que em Abraão, presta atenção, que agora você vai entender a mensagem. Por que em Abraão será bendita todas as famílias da terra? Porque Cristo é a descendência de Abraão. E quando você aceita Jesus, você vira amigo de Deus. O descendente de Abraão é Cristo. Todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Lembra das estrelas do céu? Aquele que crê em um único Deus, invisível mas real, é filho de Abraão, porque ele foi o primeiro que creu. Deus fez promessas absurdas para José. Um menino de 17 anos, o pai, o menor da sua casa, o pai, a mãe e todos os irmãos se dobrar diante dele é um absurdo. Tão absurdo que é digno de morte, os irmãos quase o mataram. E Rúben decidiu vendê-lo para que os irmãos não o matassem. Deus fez promessas absurdas para Davi. O menor de sua casa.
Não sei por que motivo ele não estava na maior honra de Jessé. Na maior honra que era receber o profeta Samuel. Ele não estava na mesa. Ele não estava, porque ele não era digno de estar naquele lugar. Até hoje, se você for em Israel e perguntar quem foi o maior rei da história, o maior rei não foi Salomão, o maior rei foi Davi. Porque Deus cumpre promessas absurdas. Ei, talvez você está olhando para a sua vida e falando, eu sou pequeno, eu sou o menor, eu não mereço. É para você que a promessa foi feita. Fica de pé para você pensar que está acabando. Fica de pé comigo. Na Bíblia tem promessas para Deus mudar suas finanças. Uma pessoa recebeu. Na Bíblia tem promessa para Deus mudar seu casamento. Na Bíblia tem promessas para você restaurar sua família. Na Bíblia tem promessas para você viver o melhor de Deus nessa terra. Olha o que está escrito, Isaías, se não me engano, capítulo 4, verso 6. Se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Irmão, primeiro você tem que querer. Se você quiser, Deus está disposto. Você quer, irmão? Você quer? Quer mesmo? Então tem que obedecer. Se quiser e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque a tua vida não muda pelo que você conhece, a tua vida muda pelo que você pratica. A tua vida muda pelo seu estilo de vida. Eu vou seguir a palavra, custe o que custar, doa quem doer, eu vou seguir a palavra de Deus. Porque os princípios são eternos e são de vida e de paz. Eu costumo dizer no meu seminário, irmão, que se você seguir a Bíblia inteira, Fábio, Deus não muda. Se você não seguir a Bíblia, Deus não muda. Deus não precisa de que você sirva a Ele, não. Mas sabe quem é beneficiado quando eu sirvo a palavra de Deus? Eu. Porque a palavra de Deus é o manual, é a diretriz, é a direção de Deus para que eu tenha uma vida extraordinária. Você achou que Jesus estava brincando, mas Jesus não estava brincando. Ele disse, eu vim para que minhas ovelhas tenham vida e vida completa. O problema, irmão, vou falar, posso falar? Posso ou não posso? Não quer saber, né? Vou falar não. O problema é que eu quero dar meu casamento para Deus, mas eu não quero dar as finanças. Esse negócio de dizimar não é de Deus não. Eu quero dizimar, ser próspero, mas eu quero ser um cavalo em casa, sabe? Eu quero ser próspero, mas ser o pior funcionário da história da empresa. Não quero ser um ótimo profissional. Se Jesus está na sua vida, as suas finanças vai bem, a sua casa vai bem, você é o melhor profissional daquele lugar. Jesus te chamou para você ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, no mínimo. No mínimo. Quem está aí, diga glória a Deus. Diga comigo, promessas extraordinárias requer atitudes extraordinárias. Feche seus olhos. O que você precisa fazer hoje para essa promessa se cumprir na sua vida? Qual atitude você precisa tomar hoje diante de Deus? O que você precisa sacrificar na sua vida hoje para as promessas de Deus se cumprir? Qual é o Golias que você precisa enfrentar? O que você precisa fazer hoje? Deus está desafiando você, dizendo, saia dessa limitação. Saia do que você criou e venha para debaixo do céu. Venha para debaixo da vontade dEle. Venha para debaixo do propósito que Ele tem para a sua vida.
Tem coragem de entregar esse controle na minha mão? Tem coragem de entregar esse volante na minha mão da estrada da sua vida e deixar eu conduzir a sua vida a partir de hoje? Talvez não vai ser fácil no começo, mas no final você vai dizer: Deus faz milagres extraordinários.